Glória a Deus. Mais uma vez cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 21. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Os irmãos que estão presentes. Quem encontrou, confirme com um amém. Diz assim o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler a primeira frase do versículo, amém? Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos. Curva a sua cabeça mais esta vez. Deus, muito obrigado, Senhor. Até aqui nos guiou o Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor, Senhor. Fala aos nossos corações através da tua poderosa palavra, que possamos falar somente dela, Deus, porque só ela é fiel, digna, aceitável e poderosa para salvar as nossas almas. É o que nós oramos e pela fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu gosto de fazer, irmãos, eu gosto de contextualizar a passagem lida, né? Quando essa passagem foi proferida, na verdade, esta frase falada por Jesus, que na verdade ele repete ela algumas vezes, nesse capítulo de número 5, encontro ela aqui algumas vezes. Jesus estava no que eu acredito que foi o maior culto de doutrina da história da humanidade, o maior culto de ensinamento. Esse texto está inserido no chamado Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo de número 7. E Jesus estava em um local, a multidão se reuniu num local plano, e Jesus num monte se assentou. Interessante é que Jesus, nesse momento, ele não estava gritando, mas ele estava assentado. Alguns dizem que a multidão conseguia ouvi-lo, porque todos faziam um assombroso silêncio, ouvindo as palavras do mestre, e também alguns estudiosos dizem que ele estava no monte contra o vento. Então, a sua palavra se propagava. Eu não sei se foi exatamente assim, mas o que eu sei é que Jesus, sentado naquele monte, ele começou a falar sobre as bem-aventuranças. E ele começou a falar que bem-aventurado aqueles que estavam chorando, porque eles seriam consolados. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Jesus chamou essas pessoas de bem-aventuradas, ou seja, pessoas que são mais do que felizes. Jesus disse: olha, vocês serão bem-aventurados quando vos perseguirem por causa da justiça, por causa do meu nome. Ou seja, quando você for justo, quando você fizer o que é certo, quando você fizer algo louvável diante de Deus e você for perseguido por causa disso, Jesus disse que é grande o seu galardão. Ou seja, é grande o seu prêmio lá no céu. Aquilo que Deus tem preparado para você é grande. Você já imaginou o que é o grande de Deus?
Se Ele nos der o pequeno, eu acho que já seria de imensa felicidade. Imagine Deus dar algo que Ele chama grande. Dá para pensar nisso? Não, não dá para pensar. Inclusive a própria Bíblia diz que nem sequer subir ao coração. Se você tentar imaginar o que Deus tem para você, se você colocar somente para trabalhar e ficar pensando o que Deus preparou para você, ainda não vai ser, você ainda não vai conseguir imaginar o que será. Será ainda maior. E Jesus disse que é grande o galardão daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ele também diz que quando isso acontecer, ou seja, quando nós formos perseguidos por causa da justiça, ele diz: alegrai-vos. Lembra da carta de Filipenses, quando o apóstolo Paulo, de dentro do cárcere, ele diz: alegrai-vos. Sabe por que ele estava dizendo isso, alegrai-vos? Porque ele estava preso por causa do evangelho. Então ele sabia o que Deus tinha preparado para ele. Ele tinha por honra ser perseguido por causa do evangelho. E Jesus, ainda neste capítulo, ele vai falando a respeito do sal da terra. Ele nos compara ao sal da terra. E nós sabemos que o sal, uma comida sem sal, ela não serve. E o sal, mesmo sendo uma pitadinha, ela faz toda uma diferença. Ele nos compara também à luz do mundo. Você sabe que sem a luz, por exemplo, nós não poderíamos estar reunidos aqui nesta noite. E ele diz que a luz tem que ficar no local central para iluminar o máximo de espaço possível. Ou seja, nós temos que ser o sal da terra, nós temos que fazer a diferença. E nós temos que ser a luz desse mundo. Ou seja, quando nós brilharmos, na verdade esse não é um brilho humano, não confunda isso com um brilho humano. Não é que quando eu estiver na bênção, quem não me ajudou vai se arrepender, não. Não é isso, não. Mas quer dizer que quando eu faço coisas boas, o nome do Senhor é exaltado. Então nós devemos ser a luz do mundo para que o nome de Deus seja exaltado. E ele vai falar do cumprimento da lei dos profetas. E ele diz um texto que é muito conhecido e gera um pouco de falta de entendimento a respeito dele, quando Jesus disse que eu não vim abirrogar, eu não vim cancelar, eu não vim destruir, mas eu vim cumprir, que no grego é plerosai, ou seja, ele veio dar o melhor ensinamento, ele veio completar. É como se alguém estivesse fazendo uma coisa que até está dando certo, mas aí chega alguém que tem conhecimento sobre o assunto e vai lá e faz. Vou tentar usar uma comparação. Faz dias, faz meses que eu estou aqui brigando com som e tudo, corro para lá, corro para cá, aí o Regis chegou e bota um botão aqui, bota um botão ali, pronto, aí ele foi e ajeitou, ficou bom. Então ele fez o que eu estava fazendo, só que ele fez de uma forma muito melhor. Então, quando Jesus fala disso, ele está dizendo o seguinte: olha, não é que eu vim cancelar a lei, nem vim jogar fora. Eu não estou cancelando nada, porque a lei é boa. Mas eu quero explicar para vocês a melhor forma de cumprir isso. Aí vocês vão entender o que é que isso quer dizer. É por isso que a Bíblia diz na carta aos Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 1, que Deus falou conosco falou conosco antigamente de muitas formas, através dos profetas, através dos homens de Deus, mas agora, por último, ele falou conosco através do seu Filho. Então, há uma grande diferença entre alguém falar sobre uma coisa que viu. Por exemplo, Moisés foi levado até o Monte Horebe. O Senhor mostrou para ele umas coisas, ele disse: Moisés, agora tu vai lá e desce, tu faz semelhante a isso. Aí Moisés ia lá e fazia de acordo com aquilo que ele tinha lembrado. Era só uma sombra, era uma comparação. Mas Jesus não. Jesus estava falando com completa autoridade. A Bíblia diz que ele é o Verbo que se fez carne. Então Jesus, ele é a plenitude. É como se você recebesse uma aula às vezes na sala de aula tem um monitor, né? O monitor é um cara estudado, esforçado, ele vai lá e lhe ajuda. Mas aí o professor chega e te dá uma aula. Então a aula do professor é muito melhor do que a do monitor, pelo menos na maioria das vezes. Então o próprio professor,
veio nos ensinar. E aí começa a mensagem que eu falei para os irmãos. Ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus, ele fala isso, ele diz, a multidão está reunida, e ele diz o seguinte: olha, ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás, porque quem matar vai ser réu no juízo, vai ter que sofrer a punição pelo que fez. Mas eu quero dizer para vocês outra coisa. Ouviste o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo. Aqui eu quero fazer uma comparação. Ouviste o que os antigos disseram, eu, porém, agora vos digo. O que foi dito aos antigos e o que Jesus está dizendo. Aos antigos foi dito, não matarás, para que não seja réu de juízo. Eu, porém, vos digo que se alguém chamar um irmão de raca, ou de cabeça oca, na linguagem de hoje, ou chamar de louco, já será réu no sinédrio. E pior, poderá ser réu no fogo do inferno, no Geena. Então, ouviste o que foi dito aos antigos. Eu até estava brincando sobre o tema da mensagem. Eu falei para as irmãs, olha, o tema da mensagem vai ser: a lei é para os fracos. Quero ver você andar na graça. Porque na lei não se poderia cometer o homicídio. Mas na graça, você não pode sequer pensar, você não pode sequer falar uma má palavra contra o irmão. O texto diz: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra o seu irmão, será réu de sinédrio. Ou seja, qualquer pessoa que sabe o que é se encolarizar, significa ficar com raiva, irado. Cirou-se por nada. Rapaz, o que foi? O irmão saiu batendo na porta ali, chutou a porta do carro, deu uma voadora no irmão. O que foi que aconteceu? Rapaz, eu não sei, eu só perguntei que hora ele ia chegar. Sem motivo. Aquele que se ira sem motivo poderá ser réu, inclusive poderá ser digno até de inferno. Lembra aquela história que se pregava antigamente, os pastores pregavam, eu gostava muito desse tipo de mensagem. Se pregava o seguinte: irmão, vigia porque Jesus pode voltar hoje. Tu está de mal do irmão, pois fala com ele ligeiro, porque vai que Jesus volta hoje. Então alguém falava um palavrão e se dizia: meu irmão, se reconcilia, porque vai que Jesus volta hoje. Então Jesus estava dizendo que se alguém só ofendesse sem motivo um irmão, já seria o suficiente, ou seja, já seria comparável ao que se fazia na lei. Na lei não se poderia fazer, mas na graça não se pode pensar. Vou fazer uma comparação ainda sobre o que Jesus disse. Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Não pode cometer. A minha esposa está ouvindo aqui do lado. Vou falar aqui um negócio para vocês. E está gravando também, né? Mas é o seguinte: desde quando eu aceitei Jesus, eu nunca cometi o adultério de acordo com a lei. Eu nunca pratiquei, nunca efetuei. Mas na graça, a Bíblia diz que se eu olhar e desejar no coração, eu já cometi o adultério. Então, o pensamento pode me ter feito pecar. Por quê? Porque eu pensei, eu dei vazão ao meu pensamento. Você tem ideia o quanto é diferente? Aqui, na lei, naquilo que foi dito aos antigos, no entendimento sobre a lei, porque na verdade a lei, ela quer nos dizer o que Deus estava revelando aos homens, mas o que se entendia sobre a lei é que não se poderia cometer. E Jesus está dizendo que você não pode nem sequer pensar. Sabe o que isso significa? Que você não só deve ser santo na aparência, mas você tem que ser santo na forma de pensar. Então, na graça, porque às vezes se faz essa comparação, as pessoas falam assim: eu estou na graça de Deus, irmão. Isso aí, é como se a graça fosse uma permissão para pecar. É como se andar na graça fosse assim: eu fiz isso aqui, mas tu sabe como é que é, Deus é bom demais, né? Deus
Ele já me perdoou, já me perdoou pelo que eu fiz, pelo que eu estou fazendo, pelo que eu vou fazer. Deus perdoa tudo. Não, meu irmão, Jesus disse que se eu desejar algo no meu coração que não agrada a Deus, é como se eu já tivesse feito, é como se eu já tivesse praticado. Então, quando o Senhor olha para nós, Ele nos vê aqui quietinho, nós não estamos fazendo nada de errado. Eu estou aqui, estou pagando meus impostos, estou sendo um bom cidadão, não estou traindo a minha esposa, pronto, estou salvo, está tudo bem comigo. Mas quando Jesus vier, Ele vai examinar, sabe o quê? O que nós estamos pensando, quais são os desejos do nosso coração. Sabe aquela brincadeira que algumas pessoas fazem assim, ó, rapaz, você pegou isso aqui, não pegou? Não, eu não peguei. Não pegou, mas pensou em pegar. Pronto, é isso. Pegou não? Pastor, eu não peguei, mas pensou em pegar, meu amigo. Pensou, não pensou? Né? Pensar, eu pensei. Então pecou. Tem que se reconciliar. Na graça de Deus, irmãos, o nosso coração é um campo de batalha, porque nós lutamos contra nós mesmos. Como eu falei, vou falar aqui umas coisas, você não compartilha com a minha esposa não, certo? Teve uma época, irmãos, que eu andava assim, tão na graça, que eu nem me lembrava que existiam outras mulheres, nem lembrava. Mas teve épocas que eu ficava assim, Senhor, está repreendido, não vou olhar. Acelerava o carro aqui para passar ligeiro para não olhar. Jó falou o seguinte, eu fiz um concerto com os meus olhos. Vixe, eu esqueci que a Maria Eduarda estava aqui, rapaz. Então, eu fiz um concerto com os meus olhos. Algumas vezes nós estamos ali tranquilos, mas tem momentos que a gente fica lutando contra o nosso pensamento. Não dê vazão ao pensamento. Não ache que porque você não está fazendo, você pode ficar pensando. Saiba que a graça não nos dá liberdade para pecar nos nossos pensamentos. Eu vou pecar no meu pensamento, eu não estou fazendo nada com ninguém. Eu posso ficar aqui no meu pensamento pecando. O que é que tem de mais nisso? Nem no pensamento nós podemos pecar. A graça não nos dá essa permissão para pecarmos no nosso coração, para desejarmos o que é mal. E se nós vencermos nos nossos pensamentos, se nós vencermos nas nossas lutas internas, isso com certeza produzirá um efeito para fora. Porque se eu não desejo isso nem nos meus pensamentos, você acha que eu vou fazer isso com as minhas atitudes? Jesus ainda fala mais. Também foi dito, quem deixar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Sabe o que significa isso? Casou, é até que a morte os separe. Pastor, mas a minha esposa, ela está muito mais, está diferente de quando eu casei, ela era muito mais bonita. Depois de 20 anos, não, pastor, eu vou deixar minha mulher. Não pode. A minha mulher não sabe mais cozinhar. Não pode. O corte de cabelo dela mudou. Não pode. Pastor, o meu marido, o dente da frente dele caiu. A barriga dele está maior do que a do senhor. Os seus cabelos caíram. Eu, né? Estou falando de mim, né? Não pode. Pastor, é o seguinte, eu casei errado. Quando eu estava apaixonado, eu casei. Aí agora eu estou mais apaixonado, não. Rapaz, não pode. Casou. Mas não tem nada aí não, nem em Moisés capítulo 5, não tem nada dizendo que pode não. Nem existe Moisés, irmão, o livro de Moisés. Não tem essa oportunidade na Bíblia. Casou-se, não pode deixar a mulher porque está chato e acordou. Rapaz, eu já acordei, não estou gostando da minha esposa, vou me separar. O casamento é algo que Deus leva a sério e que nós devemos levar a sério também. É um compromisso que nós fazemos perante Deus. Você já pensou, você chega na casa do irmão e diz, irmão, eu trouxe aqui uma pessoa para você ser testemunha que nós estamos fazendo aqui um negócio. Aí você faz um negócio na frente de uma testemunha.
Aquela pessoa ali é testemunha que você fez um negócio. Se você faz isso perante uma pessoa e ela fica ali apalavrada sobre o que vocês fizeram, você acha que nós chegarmos diante de Deus e fazermos um compromisso diante de Deus, depois a gente pode desfazer, só porque eu fiquei chateado com a minha mulher, só porque ela não está mais, o almoço, ela não bota mais o sal do jeito que eu gostava? Se fazia isso no tempo de Jesus. Os religiosos casavam e qualquer raiva que eles tinham, eles assinavam um documento e liberavam a sua esposa. Pronto, minha filha, vai, pode ir, vai que eu vou arrumar outro. Jesus também disse: ouviste também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. O que acontecia? As pessoas juravam perante Deus. Olha, eu estou falando aqui perante Deus que eu vou cumprir o que eu estou dizendo. Mas Jesus disse o seguinte: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém. Escabelo dos pés é aquela almofadinha que o rei colocava os pés. É o escabelo. Não jure por Deus, irmão, porque você não sabe nem se vai estar vivo. Como é que você vai culpar Deus por não ter cumprido alguma coisa? Ó, irmão, eu vou te pagar, semana que vem eu juro por Deus que eu vou pagar. Aí na semana seguinte o dinheiro não saiu, não tem como pagar. E você usou o nome do Senhor, algo que não era para ter usado. Colocou Deus como corresponsável de alguém que você não tinha capacidade de fazer. Na carta de Tiago diz o seguinte: ao invés de nós dizermos que nós faremos isso ou aquilo, nós devemos dizer: se Deus permitir, se estivermos vivos, nós faremos isso ou faremos aquilo. Sabe, às vezes, aquelas coisas que as pessoas desafiam Deus? Olha, irmão, eu quero que Deus julgue aqui o que eu fiz. Deus sabe que eu sou justo. Às vezes, quando alguém fala isso, eu fico esperando cair o raio assim. Rapaz, eu sou justo. Meu irmão, você não sabe o que está dizendo. Se juntar a nossa justiça todinha, não dá uma colher de sopa. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Deus me livre, tem que ser muito corajoso para bater a mão nos peitos e dizer para Deus que é justo. E dizer para o Senhor que é uma pessoa: rapaz, Deus sabe como eu sou bom. Quando alguém falar isso perto de você, sai de perto, porque pode cair um raio a qualquer momento. Não existe esse negócio de pessoa bonzinha, pessoa que não tem pecado, que não faz nada de errado. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos são necessitados de Deus. Todos nós somos extremamente dependentes e necessitados de Deus. Façam, aliás, não façam não, meu irmão. Mas tem pessoas que, olha, eu consigo ser crente sozinho. Pois deixa Deus piscar o olho. Não estou dizendo que ele tem olho, estou fazendo só uma comparação. Se Deus piscar os olhos, como diz o salmista, se Deus pestanejar, se Deus virar, olhar para o outro lado, tirar o olho da gente, nós seremos fulminados. A graça de Deus é o motivo de nós estarmos vivos. Então, ouvistes o que foi dito aos antigos, mais uma vez diz Jesus: olho por olho, dente por dente. Na verdade, irmãos, no livro de Êxodo e no livro de Levítico fala algo sobre isso, porque era a lei da restituição. Porque o povo de Israel, ele tinha as suas leis. E os povos ao redor, eles eram brutos. Para você ter ideia, os povos que viviam na terra de Canaã, eles assavam os seus filhos, eles ofereciam os seus filhos em sacrifício vivo pela manhã, à tarde e ao meio-dia. Eram povos que não tinham conhecimento de Deus. Então o povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham as suas leis. E tinha a lei da restituição. No mundo jurídico chama de a lei de talião. Então, quando alguém tomava, ou roubava, ou prejudicava alguém, havia uma restituição, uma indenização pelo que ele havia feito. E isso levava, algumas vezes, inclusive, ao apedrejamento também.
Mas quando Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, eu, porém, vos digo, mais uma vez, aquilo que foi dito e aquilo que agora Jesus diz. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, ou não resistais ao perverso, como dizem algumas versões, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Parece que isso está apagado na maioria das Bíblias dos crentes, né? Pastor, fulano, o irmão me ofendeu, eu quero... Não tem mais condição de nós ficar na mesma igreja juntos, não, nós dois não pode ficar mais não, a igreja ficou pequena demais para nós dois. Alguns versículos da Bíblia foram apagados. Jesus diz, e ao que quiser pleitear contigo, ou seja, aquele que quiser tomar o que é teu, quiser tomar a tua vestimenta, entrega também a capa. Era muito comum, eles andavam com uma túnica enrolada no corpo e também uma capa, enrolada às vezes no pescoço ou na cabeça. Então Jesus estava dizendo, olha, é como se fosse assim, olha, se alguém tomar a tua camisa, entrega o boné também para ele. Ou se alguém tomar a tua calça, entrega também a tua camisa. Se alguém pegar uma coisa que é tua, vai lá e dá mais outro tanto. Parece uma coisa que, talvez, quantos de nós pratica isso, né? Pau, fulano me pediu R$10 emprestado, nunca pagou. Acaba sem vergonha, eu vou pegar ele. Quando eu for cobrar ele, eu vou cobrar 20, que é os juros. Mas Jesus disse, se alguém quiser fazer o que é mal com você, não resista. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém me fez uma coisa, se alguém me prejudicou, eu quero que a pessoa me restitua pelo que ela me prejudicou. Isso é um direito. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem nada de errado nisso. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, abra mão do seu direito. Consiga perdoar o que lhe fizeram. Eu sei que oferecer a outra face, talvez isso nunca vá acontecer, né? Porque às vezes parece que você está até desafiando mais ainda. Você bateu aqui, pois bata de novo se você é homem, né? Tem gente que está quase entendendo o que Jesus disse, mas ainda não está certo. Não é bata de novo se você é homem, é só não resistir de forma mansa. Ô, meu irmão, você me bateu, né? Faça mais isso não. Mas se fizer, eu não vou resistir. Então, o que Jesus estava dizendo, tentando trazer para os nossos dias de hoje, às vezes a gente quer ficar com a razão, né? Rapaz, eu vou mostrar para o fulano, vou mostrar para a fulana que eu estou com a razão. Aí esse negócio de mostrar que está com a razão, aí está aí a confusão todinha. A confusão é grande. Então, quando nós tivermos um litígio, inclusive lá na carta aos Coríntios, no capítulo 6, fala a respeito disso, o apóstolo Paulo disse que é uma vergonha ter litígio entre os irmãos, ou seja, ter briga, discussões entre os irmãos. Jesus está dizendo que nós devemos perder. Quer saber de uma coisa? Não vá atrás da razão, não. Te bateu na face, oferece a outra. Tomou a tua túnica, oferece a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Na época de Jesus, os romanos, os soldados romanos, quando eles entravam na cidade, às vezes eles pegavam alguma pessoa e diziam, ei, carrega aqui minhas coisas. E era até uma regra. A pessoa tinha que carregar 1 milha. Carregava o material do soldado. Mas Jesus estava dizendo, olha, se alguém te obrigar a ir 1 milha, vai 2. Sabe aquele negócio assim? Ei, irmão, para com isso, mano. Estão te fazendo de besta. Não, vamos ser crente, mas assim é demais. Quando alguém falar isso para você, fique feliz. Pode ser que você esteja no bom caminho. Mas nós estamos num mundo que o mundo é dos espertos, não é para a gente ser besta, não. Meu irmão, seja como Jesus foi. Jesus, deram na cara dele, cuspiram, coroa de espinho, caniço, levaram ele para a cruz. Jesus não disse um ai. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Em nenhum momento ele argumentou qualquer coisa. Pelo contrário, o que ele disse, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Eles não sabem o que fazem. Jesus ainda disse: ouviste o que foi dito aos antigos. Essa aqui é a parte mais difícil que eu acho da Bíblia. É por isso que eu disse: a lei é para os fracos, eu quero ver andar na graça. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas Jesus disse que todo mundo é assim, irmãos. Sabe o Fernandinho Beiramar? Ele é desse jeito. Ele é aliado dos seus aliados, mas se vacilar com ele, aí o bicho pega. Porque todo mundo é assim, a gente ama quem ama a gente, e a gente aborrece quem aborrece a gente. Esse é o normal, todo mundo é assim. Mas Jesus estava dizendo o seguinte: veja só, isso é o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo: se vocês amarem só os que vos amam, o que é que tem de mais nisso? Todo mundo é assim. Mas amem os seus inimigos. Orem pelos que vos perseguem. Falem bem, bendigam os que vos maldizem, os que falam mal de você. Nós tendemos quer dizer que o fulaninho estava falando de mim? Falou isso, foi de mim? Pois peraí, é porque tu não sabe, mas ele também é isso e aquilo outro, é porque tu não está sabendo. Nós somos tentados a fazer isso. E quem disser que nunca fez, eu digo que eu não acredito, não. Nós somos tentados a aborrecer quem nos odeia. Quer dizer que o fulano está tentando me prejudicar? Pois espera aí, pensa que está mexendo com quem? Pensa que eu sou um cachorro sem dono? Aí começa Jesus está dizendo que nós temos que amar os que nos odeiam. E eu já falei sobre isso várias vezes. O amor é uma atitude. O amor, irmãos, eu vou esticar aqui um pouquinho, vou dar um exemplo. Eu dirigi uma congregação num certo lugar, os irmãos que conhecem meu testemunho sabem, e tinha uma pessoa que ela falou uma coisa que me prejudicou bastante. Isso foi lá em Itaitinga. Me prejudicou muito. E passou o tempo e eu sabia o que ela tinha feito. E ela não tinha, o que ela falou de mim, algumas pessoas acreditaram. Mas se eu falasse o que ela tinha feito, muita gente ia acreditar porque tinha muita gente que gostava de mim. Mas eu retive o que eu sabia a respeito dela e não me justifiquei sobre o que ela falou a respeito de mim. E depois passou o tempo e aquilo que eu poderia falar a respeito dela era algo muito grave. Inclusive, poderia colocar até a vida dele em risco. E eu não falei. E depois, passou-se alguns anos, e eu o encontrei, e ele estava numa situação muito difícil, e eu me ofereci para ajudá-lo, e ele aceitou a minha ajuda, ali nós fizemos as pazes, graças a Deus, fiquei em paz com ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a atitude que eu tive de não expô-lo ao mal foi uma atitude de amor. Porque o amor não é assim, ei, meu irmão, te amo, me dá um abraço. Não, o amor é atitude. Se você tiver condições de prejudicar alguém que está te prejudicando, não prejudique. Essa é uma atitude de amor. Se você pode ajudar alguém que está te prejudicando, ajude. Essa é uma atitude de amor. Porque o amor se revela nas atitudes. Então, ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo: amai os que vos amam, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que, se nós fizermos todas essas coisas, se nós fizermos essas coisas aqui bem facinho, bem fáceis, que a graça que Jesus está nos dizendo, porque é moleza, né? Não, irmão, fazer isso aqui? Amar os nossos inimigos, falar bem de quem fala mal da gente, orar por aqueles que nos perseguem, oferecer a outra face, não ter maus pensamentos, ser fiel à esposa. Aí eu digo que o homem é fiel, viu? O cara ali é fiel até nos pensamentos. Fiel nos pensamentos. Se nós fizermos essas coisas simples, aí nós seremos o quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Se não fazem os publicanos também o mesmo? E se guardardes, e se saudarem, ou seja, se vocês cumprimentarem unicamente
os vossos irmãos, que fazeis de mal. Porque tem crente que não quer dar a paz do Senhor para outro crente, não. A Bíblia está dizendo que se nós não cumprimentarmos as outras pessoas, o que é que nós estamos fazendo demais? Todo mundo é assim. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pastor, pensando bem, eu acho que eu vou cumprir a lei, que é mais fácil. Fazer sacrifício de boi e de animal é muito mais fácil. Cumprir o sábado, rapaz. Cumprir as leis é muito mais fácil do que andar na graça de Cristo. Mas eu quero dizer a boa notícia, irmãos, é que a graça de Cristo, a graça, ela é nos dada por graça. Essas coisas aqui não vai ser Deus em nós. Vai ser Ele que vai nos ajudar, porque sozinhos, nem isso aqui nós conseguimos fazer. Sozinhos nós nem obedecemos à graça, nem obedecemos à lei. Para sermos servos de Deus, nós precisamos de Deus. E se alguém achar que não é assim, pois tente sozinho, para você ver o que acontece. Nós precisamos de Deus todos os dias de nossas vidas. Todos. E quando eu falo dias, eu quero incluir as horas. E quando eu falo as horas, eu quero incluir os minutos. E quando eu falo minutos, eu quero incluir os segundos e milésimos. Nós precisamos de Jesus todos os milésimos da nossa vida. Porque algumas vezes, em um milésimo, nós falamos o que não deveríamos ter falado, pensamos o que não deveríamos ter pensado e fazemos o que não deveríamos ter feito. Então, que nós possamos andar debaixo dessa graça de Deus, porque é dele, por ele e para ele. Curva a sua cabeça, vamos adorar ao Senhor, porque ele é fiel e digno, aleluia, e que a nossa adoração possa alcançá-la esta noite em nome de Jesus. Fale com Deus, apresente sua vida a Deus, que nós possamos apresentar os nossos corações, pedir que ele nos ajude na nossa luta diária. E eu creio, irmão, que a Bíblia é fiel e verdadeira, e aqueles que ele chamou, ele justificou. E quem tentará acusação contra aqueles que ele escolheu? Ninguém, porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Tua graça, o que seria de mim? Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faz, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável.
quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Deus, nos sente com a tua presença, Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos de ti, ó Pai. Sem ti nós não somos nada. Que eu quero fazer, não faz. E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. É meu ser, militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Oh, aleluia. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Oh, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O Espírito sobre a carne. O Espírito sobre a carne. Aleluia.